Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero parabenizar os irmãos mais uma vez por essa atitude que vocês tiveram de dar mais esse passo, que é descer as águas batismais, dando o seu passinho em direção a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos dar início ou continuidade às aulas. Nós lemos na introdução Mateus 28, 19 e 20 o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Falei alguns tópicos que abordei também, que é o que é o batismo, como foi o batismo de Jesus, como é o batismo nas águas, batismo por emissão ou aspersão, o que a Bíblia diz. Por que o cristão tem que se batizar? Aqui está o plano de Deus para o homem. Separei nesse gráfico aqui e separei um tema que é João 3,16. Aqui em cima, o plano de salvação, o tema e a referência. O amor de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, João 3,16 é um verso profundo. Martim Lutero vai dizer que João 3,16 é a Bíblia em miniatura, porque João 3,16 é a expressão do amor de Deus. O plano de salvação, o plano de redenção, ele se inicia na eternidade e ele finaliza na eternidade quando Jesus, ele toma das mãos daquele que está sentado no trono o rolo, o livro. Isso é caso para mais adiante. Como Deus amou esse mundo? Por que Deus ele teve que enviar o seu filho? Lembrando um pouco, aqui em Gênesis, que Deus ele criou o homem e colocou no jardim. Deus chega para Adão e diz: Adão, de todas as árvores, Adão, você pode comer livremente, mas daquela árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, que está lá no meio, dessa você não toca, Adão. Não mexa, Adão. Nem olhe para ela. Porque, muitas das vezes, ao brincar, com o pecado, você acaba sendo atraído. Não devemos brincar com o pecado. Agora, nós vamos ver Adão fazer justamente aquilo que Deus ordenou que ele não fizesse. Agora, Adão vai causar um problema muito grande. Por quê? Porque se você reparar muito bem, Deus, ele sempre no finalzinho da tarde, ele gostava de descer ali no Éden para se relacionar com a sua criatura. Deus, ele gostava de descer ali no Éden no finalzinho da tarde para conversar com Adão. Quando Adão peca, ele quebra esse relacionamento, ele quebra esta ligação que Deus tinha com Adão. Se você perceber, quando Deus descia no final da tarde para conversar com Adão, Adão não sentia medo. Adão sentia alegria em ver Deus descer. Mas quando Adão peca, você vai perceber que Adão sente medo e vai se esconder. E Deus pergunta: onde é que você está, Adão? Adão sai de trás, se cobre com uma folha e sai de trás da árvore dizendo: eu vi o Senhor chegar. Eu senti medo e me escondi. Por quê? Porque quem está na presença do Senhor Jesus, ele não sente medo. Ele sente alegria com a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus, a comunhão com Jesus, ela nos traz alegria.
Mas quando nós estamos com a ausência da presença do Espírito Santo de Deus, nós sentimos tristeza. Neste mundo, tudo é ilusão. O inimigo, ele sempre te ilude com algo deste mundo que, por muitas das vezes, pode te trazer momentaneamente alegria, mas depois vem tristeza profunda. Agora, Deus, ele tem que reatar novamente essa aliança, esse pacto, essa comunhão que Deus tinha com o homem. Como? Enviando o seu filho. A Bíblia vai dizer: Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas venha ter a vida eterna. Jesus, ele é a única religião, porque religião significa religação. Então, só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. Hoje, se nós temos esse direito de se ajoelhar e conversar com Deus, foi porque ele enviou o seu filho para novamente religar aquilo que foi quebrado no Éden. Jesus é o segundo Adão. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Meus irmãos, lemos João 3,16. Agora nós vamos ver Romanos 3,23, que vai dizer assim: porque todo pecaram e destituído foi da glória de Deus. Todos pecamos e destituído fomos da glória de Deus. Aqui está um gráfico do mundo, ali tem um homenzinho, o pecado e a vida eterna. Se você perceber, o pecado abriu uma lacuna, abriu um abismo entre Deus e entre o homem. Como eu acabei de falar, rompeu-se a ligação, rompeu-se a comunhão. Por isso que Jesus, ele teve que descer para novamente reatar aquilo que foi quebrado, reatar a ligação. Todos nós pecamos em Adão e destituído fomos da glória de Deus. Mas Jesus desceu novamente para reatar esta ligação que nós temos hoje. Esta alegria é a presença de Deus em nossas vidas. Vamos também trazer uma referência aqui que trata-se da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus, ele desceu para novamente reatar a aliança. Ele teve que morrer. Ele teve que passar pelo um longo sacrifício doloroso, vias dolorosa, por mim e por sua vida. Aquela cruz que Jesus carregou em suas costas, em seus ombros, não era a medida corpórea de Jesus, era a medida corpórea sua e minha. Mas ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Ele livrou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário,
ele vai gritar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus, meu, por que me abandonaste? Jesus, ele foi abandonado naquela cruz, sabe por quê? Para você nunca mais ser abandonado. Ele ficou ali, naquela cruz, ele pagou o tetelestai. O tetelestai nada mais é do que um comprovante de pagamento escrito está pago, está consumado. Jesus pagou por nossas vidas, naquela cruz, o nosso preço. O seu valor não é aquilo que o ser humano te coloca, porque o seu valor não está referindo-se a valor monetário. O valor de sua alma não é valor de ouro. O valor de sua alma não é valor de prata. O valor de sua alma não é valor de riquezas humanas, físicas. Não. O valor da sua alma custou muito caro. Custou a morte de um filho de Deus lá naquele madeiro. Que você possa ter convicção e alegria do que você está decidindo hoje, porque grande é a obra de Deus em sua vida a partir daqui em diante. Meus irmãos, vamos correr para o vídeo não ficar muito longo e a aula não ficar muito cansativa. O perdão de Deus, Romanos 10, do 1 ao 9. Os irmãos, você pode ler esse texto em sua casa e na próxima aula dar continuidade. A aula fica como lição de casa para os irmãos estar lendo, meditando, e os irmãos possam também rever esse vídeo, e possam extrair algo de Deus para a sua vida. Até a próxima aula, que Deus vos abençoe rica e abundantemente, que temos muito ainda para poder aprender. Temos até dezembro, que será o batismo, será o segundo domingo do mês de dezembro. Será uma honra aqui dar continuidade aos irmãos, ao ensino, do discipulado para os irmãos. Desde já, eu despeço na paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus.